Começando mais um Trend Off, e agora com uma celebridade aqui, que descobri que era modelo, Bilks Kramer, ex-jogador da seleção brasileira de rugby e atual presidente? Não, CEO, como fala comercial, né, diretor comercial. Atual diretor comercial da Companhia Brasileira de Rugby no Brasil. Rugby é um dos esportes que eu tenho mais curiosidade, porque eu sei que ele é gigante no mundo e eu não entendo quase nada. Eu sei que você joga a bola para trás só. Explique um pouco como primeiro você foi da seleção brasileira, explica um pouco como tá o rugby no Brasil e o que que é o rugby no mundo. Tá. Hoje o Brasil Rugby, né, a gente tem uma Confederação Brasileira de Rugby, né, que é a identidade máxima do Brasil, e embaixo dela você tem as federações afiliadas. Hoje a gente tem 6 federações afiliadas dela, que é estados diferentes. A maior federação é a Federação Paulista, e você vai para o sul e para o norte. Então a gente está bem estabilizada em questão da Brasil todo. E aí embaixo das federações tem os clubes, né? Então realmente tem mais que 80 clubes que está afiliado com o Brasil todo e tudo Uhum. mais. Então, na questão de implementação no mercado, a gente está estruturado. Agora, falta bastante coisa ainda para a gente melhorar algumas infraestruturas e tudo mais, mas realmente é uma transição que a gente está fazendo, né? Então, a gente estava numa fase antes de pandemia, indo em uma fase muito, muito, muito bem, e depois a pandemia deu uma caída em alguns sentidos de todo mundo meio não sabia como vai voltar o mercado, né? Uhum. Então tinha essa fase hoje que está voltando, focando bastante nas escolas. Escola. Exato. Então o SESI é um dos maiores escolas que é junto com a gente, né? Então o SESI é um baita ajuda nossa no nosso esporte, que está Uhum. crescendo, ajudando a gente bastante. A gente está entrando nas escolas privadas como o BCB, St. Paul's e tudo mais, que também está ajudando a Uhum. gente. São escolas britânicos, né? Então Sim. eles aceitam um pouco mais rápido essa questão é entender que rugby, porque tem todo mundo tem esse preconceito do rugby, né, que é um pouquinho violento, não dá para esse Uhum. jeito, então mas tem vários formatos de rugby, né, tem o touch, tag para implementar um pouco. Então, hoje é isso, né, então na confederação, a gente tem os masculinos e femininos, né, a gente tem masculino que é o Tupi, que é representante do time nacional, e tem as Yaras, que é as femininas, né, que as Yaras tá voando hoje em dia, né, então elas foram para a Copa do Mundo ano passado na Inglaterra, jogo Olimpíadas, então, nas 2 modalidades, né, a gente tem 2 modalidades, um de sevens, que é olímpico, e a outra é 15 cada lado, que é o mais tradicional. Então eles estão no busca agora na Copa do Mundo para 2029, indo para a Austrália. Austrália. Exato. Quais são os países que rugby é, tipo, um dos principais esportes? Cara, sou sul-africano, com certeza vou falar África do Sul, né, mas a Nova Zelândia, a Austrália é bem grande, bem conhecido, a Argentina está muito forte. Os últimos 20 anos a Argentina veio crescendo muito, muito, muito. E aí tem a Europa, que é óbvio que é o maior, onde rugby nasceu, né? Na Inglaterra, nasceu na cidade de rugby. Uhum. E aí você tem France. Hoje, se você olhar um pouco os números de France na mídia, até às vezes rugby é mais impactado na questão de mídia do que futebol. Sério? Tem alguns relatórios que já saíram que a France é muito dominante em France. Japão está crescendo imensa. O Japão tem um outro modelo, né? Eles fazem times de empresas, então é a empresa que monta o time. Ok, tá bom. Então é um outro modelo, eles estão Mas acho pagando. que até no futebol eles fizeram desse jeito também. Não sei no futebol tudo como funciona. Eu assisti o documentário do Zico e ele foi para um time de uma indústria e que depois virou um time grande, mas era da empresa. Legal, legal. Então, para rugby é diferente, porque normalmente é um pouco mais questão do cidade ou Uhum. uma dono privado entra paralelo, mas nunca é da empresa. Então, os japoneses está voando. E aí, Estados Unidos agora, né? Então, a próxima Copa do Mundo para 2031, 35 seria Estados Unidos. Então, o pessoal tá já Espera aí, a próxima é dia já acho que tem 27 que já é 27 Austrália, agora. 27, 29 Austrália, e aí para 31, 35 já é para Estados Unidos depois. Então o mercado agora tá violento, olhando os Estados Unidos, então Uhum. tá algumas cases tá rolando lá paralelo. Então, realmente está expandindo o mundo todo. Você olha Chile, Uruguai também tá na Copa do Mundo, então a América do Sul, os últimos 10 anos mudou bastante também. Então, realmente tem uma mudança no mundo do rugby também. Uau. Brasil ele tem essa tendência de não aceitar quase nenhum esporte fora, tipo futebol e vôlei, e quando tem alguma celebridade, tipo tênis, Fórmula 1, a gente começa a gostar dessas outras esportes enquanto tem a celebridade. Eh, Qual você acha que é a grande dificuldade do rugby ser mais conhecido no Brasil?
Cara, eu acho que o Brasil ele tem um problema de natural, né, que é o Brasil é gigantesco, né, Uhum, você fala de 220 milhões de pessoas e você olha só o São Paulo às vezes é um país, né, uhum. então se você olhar a África do Sul tem 60 milhões de pessoas, a Argentina tem 40 milhões, então em São Paulo, pronto, né, é um país. A dificuldade que tem aqui é o rugby, todo mundo quer que o rugby crescer, mas a questão de funding, né, que atrapalha um pouco para expandir o rugby para ser grande. Então, quando você olha um pouco o Chile e Uruguai também, é países pequenos, né? Então, no Nova Zelândia, 5 milhões de pessoas, Irlanda pequena, 11 milhões de pessoas mais ou menos. Então, às vezes o rugby precisa talvez focar um pouco mais uma Uma cidade, cidade, entendi. sabe, para depois tentar Mas acho que expandir. seria São Paulo ou seria uma do tipo porque São Paulo tem muita coisa. Cara, espaço tem, né? É, não, espaço sem dúvida. Então, o que que é legal do rugby? Por que o rugby é diferente, né? Porque eu preciso ter cuidado com a fala agora, mas é para todos os biotipos, né? Um Hum, cara que tem 130 quilos tem espaço para ele. Um cara que é 2 metros tem espaço para ele, porque cada um tem uma função totalmente diferente, né? Então, entendi. o cara que pesa 50, 60 quilos tem espaço para ele. Então, um jogo realmente que é completo para todo mundo de fato. É mais Então, o democrático nesse biotipo quesito. de você depende daquele biotipo, então é bem mais abrangente. É um esporte que crianças podem jogar, é um esporte que mulheres podem jogar, masculino joga, os idosos podem jogar, só óbvio que as regras vai mudando o formato que as idades, né, então Uhum. ela tem um espaço muito legal para ser abrangente e crescer. É, ou eu sempre assisto rugby e eu tenho dificuldade de entender, eu não acho que é um esporte tão fácil e tão simples de entender que nem, tipo, outros esportes, tipo, sei lá, vôlei, tênis, que tipo, você olha e você mais ou menos entende como funciona. Sim, Você pode ficar confuso na pontuação e tudo, mas você entende. Tipo, o futebol americano, por exemplo, as pessoas têm mais dificuldade, eu nem acho tão complicado, mas as pessoas têm mais dificuldade quando vê a primeira vez. Rugby, ele é meio não natural quando você assiste, assim, porque as pessoas ficam andando para o lado, para o outro lado, tem aquele negócio que monta um monte de gente. Eh, dá uma explicação e tem essa questão que os caras são muito a imagem do rugby pra mim é da dança. Mas é dos caras gigantes, fortes, tem essa questão também. Mesmo você falando do sim. lado democrático, quando eu imagino o rugby, eu imagino aquelas pessoas pintadas e muito fortes. Não, cara, eu acho que na questão de rugby, acho que até nossos jogadores, até a gente, até não sei 100% as regras, tá? Então fica mudando Ok, direto. tá Então bom. não é tão fácil, porque cada arbitragem tem um jeito de apitar, olhar para outras coisas dentro do jogo. Então, às vezes, nesse jogo, esse árbitro apita assim, esse árbitro apita desse jeito. Então, cada um muda da forma que apita também. Então, tem as dificuldades, mas sem esses não tem jogo. Então, Hum, eu acho que isso deixa o esporte bem legal, interessante, que nunca vai ok, saber o que que vai acontecer. Apesar que tem todas essas brigas aqui e tudo mais, o que que salva o jogo é questão de respeito. ok. Só o capitão pode falar com o juiz. Então, se Entendi. outros jogadores vêm falando ou cria problemas, seriam expulsos. Então, tem grande problema se você cria regras diferentes ou quer fazer e tenta disputa com o Ok. juiz. Então, realmente cria essa questão de respeito lá Futebol dentro. tenta fazer isso, tipo, há uns 50 anos e não consegue. Rugby infelizmente não. Então, é bem a nossa natureza de respeitar e ouvir o que está na Legal. campo com o apito. A questão do rugby, como ela funciona, é bem mais parecido com o futebol mesmo, porque a ideia é que apesar que você passa por trás, o cara que está com a bola precisa criar espaço para o outro. Então, Hum, aí mesma coisa que você tenta chamar um ou 2 caras para defender você para criar espaço para o outro. Então é o mesmo formato no futebol nessa questão, se a bola vai lá lateral, você recomeça o jogo também, então tem esses momentos que você consegue olhar, e ela é mais fluente, né, então o futebol, ela fica rodando, e o rugby também, não é uma questão de foi derrubada para o jogo, né, então foi derrubada é um formato só para continuar, ah, tá bom. então não para o jogo sempre 100%, né, então menos se você fizer uma falta de fato. E aí dentro desses times que a gente tem, né, os 15 caras que tá no campo jogando, né, a gente tem normalmente um time de 23, onde futebol americano tem 60, 70, né, para Ok. tocar defense e attack. Você precisa fazer tudo, de fato. Então você precisa defender, você precisa atacar, Ou é então bem mais democrático mesmo, então. bem mais. E aí você precisa lutar também. Então é um pouco diferente. Quando a gente tá machucada, você luta para não sair do campo. Então tá sangrando, com o nariz quebrado, você porque se sair não pode voltar. Ah, isso aí não pode voltar. Não pode voltar. Então é tipo uma você
finge até morte que você tá ok, entendeu? Então realmente você não consegue. Ok, ok. Agora Então eu entendo. Agora eu entendo que as pessoas têm essa visão de violência, porque a pessoa fica sangrando no campo. Nos outros, tipo, sei lá, agora que o Neymar foi pra Copa, é tipo, o cara se machucou, fica rolando e, tipo, qualquer coisa machuca muito e para o jogo. No rugby não existe isso. não, aí se você vai cair como o Neymar, o coach te tira no jogo na lata, entendeu? Então, meu, não tem espaço para isso. É sobre o jogo, é sobre o time, não é sobre você. Então, às vezes os caras levantam a mão e falam: "Cara, não tô bem, me troca já", porque entende que é melhor para o time. Entendi. Então tem essas coisas que é bem diferente, E que fica 15 pessoas no campo, tá. 15 cada lado, né. Antes de entrar nas regras, eu acho que a Copa do Mundo de rugby é um dos esportes mais vistos no mundo. É o terceiro maior esporte no mundo, né, então primeiro é óbvio que é futebol, depois é Olimpíadas e o terceiro maior esporte mundial é rugby. Isso, não, e eu acho que, pra mim esse é o número mais assustador, porque quando você olha, no Brasil, você pensa em NBA, você pensa em Champions, você pensa em, sei lá, várias outras coisas que têm uma popularidade muito grande no Brasil. E quando você fala terceiro, é uma coisa muito grande. Sim, Ainda mais que o primeiro é a Copa do Mundo e a Olimpíada, né, tipo, é bem grande. Eu acho que o quarto é a Copa do Mundo feminino, acho que é também, não sei. não sei também não. Mas, mostra um negócio muito gigante, então, eu sempre acho muito legal quando tem um negócio muito grande e como não é real pra gente, porque não vive, você vive, não vive, não parece que é uma realidade. Hoje no Brasil, quantas pessoas jogam, assim? Tem ideia? Cara, hoje a gente tem uns entre 8 a 10 mil pessoas jogando, praticando, então aí não é 100% atletas, é pessoas que estão envolvido, joga de por fun e interagir, crianças que estão envolvido. Então, esse é o nosso número hoje em dia, que está praticando, e aí já fizemos essas pesquisas de Ibope e tudo mais, pessoas quando você faz a pesquisa: "Ah, eu tenho interesse, eu já ouvi do rugby", Uhum. então tem uma relevância de 30, 40 milhões de pessoas que já ouvi, que então tem uma interação mais ou menos, mas eu vou te falar, algumas vezes é um pouco mais complicado entrar nas reuniões, falar com pessoas nas empresas, e falar: "Você já ouviu rugby?" Sim, E aí o cara: aconteceu "Não", comigo. mas você fala: "Você conhece Haka? Você conhece Invictus?" Aí o cara: "Ah, sim, sim, sim". Então, esse é o formato de que precisa apresentar um pouco dessas historinhas pra gente, para pessoas conseguirem entender para onde está mirando. Então, é uma dificuldade, e aí essas coisas quando você leva as pessoas para o jogo, eles: "Meu, que isso, que legal". Então, realmente a questão do nosso lado agora é sai um pouco do bolho, tenta como a gente pode interagir com as pessoas para ter uma experiência que entender, esse esporte existe, porque quando você mostra, o cara fica fantástico, porque o brasileiro é judô, jiu-jitsu, MMA, então é uma questão um pouco tudo em conjunto lá nesse momento. Então, Ah, quando entendi, você tá. consegue misturar esse esporte aí, derruba um em cima do outro, então é uma coisa Eu muito acho que legal, né? eu lutava Gil, e eu imagino que pra galera de Gil seria um bom esporte adicional, assim, mas Ah, total. O rugby, às vezes, também, os caras, quando eles pulam no line-out, não sei se você já viu, mas os caras, quando faz o lateral, eles ficam assim, numa linha assim, e dois caras se juntam para colocar o cara no meio para levantar o cara. Então, aí isso. eles levantam. Então, Por isso que eu acho, aí que tá meu ponto. Tem várias cenas, quando eu assisti, e eu me preparei pra assistir, que do nada eu não entendi o que aconteceu. Primeiro é essa, segundo é quando junta todo mundo, parece uma colmeia, terceiro que do nada o cara pega a bola e chuta. Tipo, ele estava com a bola controlada, pareceu que do nada ele chutou a bola e eu não entendi por que que ele chutou. muito bom. E fora o que, tipo, parece que você só pode ir pra um lado e depois para o outro lado que Esse pra mim é não aí, natural, sabe, que tipo, sei lá, lógico. futebol tipo, futebol é estranho também, mas mas é É a mesma forma que do futebol, o cara pega a bola e lança, né, paralelo. A gente tem esse recomeço quando a bola sai do campo, é hum, uma disputa para recomeço o jogo, então ser uma possibilidade de ser justo para recomeço a disputa. Então, se for eu que chutar a bola para o lateral, você tem o direito de lançar. E aí uhum, você pode criar uma chamada dentro dessa linha. Dentro dessa linha, 8 jogadores entre cada lado. Você pode diminuir para 5, 4, você escolhe. E aí, nesse momento, você levanta para disputar a bola para ganhar de volta para o seu time. E é uma coisa interessante, quando os caras treinam essa questão de levanta, pular, muitos anos atrás, os caras do rugby fiz aula com balé, para uau, entender ok, tá bom. como ser mais light para levantar para subir. Porque como os caras pesam 120 quilos, um pouco a mais, é difícil, mas tem as técnicas que, mesmo sendo tão pesado, os caras conseguem se colocar para ser light para levantar. Uau, Porque ok. Antigravidade.
Basicamente, porque você tem os caras, se você olhar um pouco na Copa do Mundo, agora próximo ano, esses caras bem bons, eles lançam o cara, nem segura o cara, joga o cara no ar para pegar. Então, realmente é uma competição lá em cima mesmo. Então, é muito interessante. E aí a outra, que é o Scrum, que você fala com os 8, esses É, você mesmos fica tuc, tuc, forwards, tuc, e a se bola faz sai por baixo, encaixar escondida. baixo aí, isso acontece quando as pessoas perdem a bola caindo para frente. Então, um cara passa a bola para você, você não pegou e cai da sua mão para frente. Aí se chama knock-on, né? Então aí os caras fazem um scrum para recomeçar o jogo de novo. Então, um outro formato de disputa. Mas como você pega a bola lá dentro? Essa que é a parte que eu não entendo. O número 2 que tá no meio, ele precisa hackear com o pé dele. Então, o número 9, eu jogava 9, você põe a bola no meio. Então, aí tem os truques que você tenta jogar um pouco mais torta para tentar ajudar Entendi. seu time e tudo mais. E aí o hooker hackeia a bola e aí você vai empurrando das disputa que você tem. Ok, É é bem mais. diferente. É. Eh, eu acho que com todas essas regras, realmente a popularização fica um pouco mais complicada, porque não parece um jogo que eu posso juntar 5 amigos e explicar e tudo, é mais complicado. Mas assim, no jogo for fun, assim, sem ser profissional, ele tem todas essas regras ou é um jogo muda? Não, o de Fofana eles entram mais numa questão do tag, então tem os tags lateral como o futebol flag que tem, né, então, Aham. é mais puxa o tag ou você toca o cara, se é questão de honestidade. Tem vários outros formatos como o beach rugby, então tem regras mais simples que facilita para você começar a entender o jogo, de jogo para trás, cria espaço para o seu amigo, põe a bola no chão. Tem vários formatos de jogos, quando você está num idoso um pouco mais velho, o Scrum não seria ao vivo, o Scrum é só para encaixar e recomeçar, para não machucar as pessoas de fato. E Uhum. tem as regras que eles colocam para simplificar o jogo mais. Então, na questão de novas pessoas que gostariam de participar e criar, tem algumas escolas que está aqui começando a fazer touches domingos, as pessoas jogam no Parque Ibirapuera, com todos os amigos lá, eles fazem um touch de domingos. Então, pessoas começam lá, aí você. Conhecer, ver, Mas sim. de verdade não é uma. Demorou um pouquinho para entender tudo, de É, fato. exatamente. Hoje tá na moda em quase todos os esportes, ter esse modo meio tipo showball e tudo mais, que a galera brinca que essa nova geração não tem muita paciência para assistir um jogo com pouco ponto e tudo mais, tá esperando um negócio mais gamificado. Então já fizeram isso com ping-pong, já fizeram isso com tênis, teve esse match point tournament, tá se fazendo muito com futebol, aí é 4 contra 4, 3 contra 3, 2 contra 2, aí lasers, Sim. luz, basquete tem isso também. O rugby tá indo para esse caminho desse modo mais gamificado ou vocês mantêm o estilo somente o estilo mais raiz? Eles estão tentando, né, a gente tem um formato que é aquele de sevens, que sevens cada lado, né, então quando tem esse torneio internacional, eles tentam colocar algumas shows e coisas extras em conjunto para fazer. A gente tinha uma reunião essas semanas com o time internamente, que as pessoas trouxeram a ideia que a gente quer fazer essa questão de gamification, então a gente quer implementar essas questões que o cara pode chutar pro H e tenta fazer esses pontos. Então, talvez tem caras de futebol que é bom em chutar, e ele Uhum, pode vir com essa criar esse gamification. É uma coisa que está no pipeline dos caras, eu já ouvi as pessoas falar sobre isso. Agora, o modelo 100% pronto para isso não tá, entendi. mas não É, sei. porque eu acho que para popularização, principalmente pra nova geração, Total, tá todo mundo indo por esse caminho, né, então total. e eu acho interessante esse caminho, porque ele não nega o outro, não é que o futebol normal vai Não, não vai morrer, atrapalhar. É. mas tem muita gente assistindo esses outros que Ajudaria mais do que têm atrapalha. influencers e trazendo essa nova, comunicação. Eh, eu vi também que você que tem esse processo de rugby fit, esse negócio aí, que é aqui do lado, por sinal. Sim, sim, sim. Você acha que essas são outras oportunidades de fazer crescer o modo rugby? As pessoas que fazem o fit são pessoas do rugby ou são pessoas que olharam lá e acharam legal? E o que que é o rugby fit, na verdade? É, tô misturando um pouco aqui, mas não, tudo bem. O Rugby Fit, quando nasceu o Rugby Fit, na real, foi uma questão que lá atrás, como a gente pode levar o rugby brasileiro, conhecer rugby em outros formatos, dentro nessa Sim. questão um pouco, né? A ideia aqui é criar uma coisa um pouco mais lúdica, entender que a nossa preparação, o que que é rugby na preparação física, né? Então, acho que é uma parte que a gente pode trazer para o rugby que as pessoas começam a entender um pouquinho. Como eu falei para você, já não ouviu a palavra, já é difícil, né? Então pelo menos coloca numa formata diferente. E aí nossa ideia aqui era, como o rugby é para todo mundo, a preparação também é para todo mundo. Uhum. Então a ideia era isso, para começar a criar esses
coisas e apresentar as posições que tem, como é. Então, dentro do treinamento, a gente apresenta um pouco algumas coisas, o que que é o hooker, o que que é o half, e aí você consegue entender o treinamento. Então, ou seria uma treino um pouco mais cardio, aí a questão de backs, que joga 9 a 15, porque eles são os mais leves, mais Uhum. rápidos, e aí o treino de forwards é 1 a 8, que é os mais pesados, então é um treino um pouco mais pegado. Então, é estranho hoje, talvez 1 ou 2% do público lá é do rugby, Ah, que legal. então, 98% é zero a ver com rugby, nunca se encontrou com rugby. Mas passa a se interessar um pouco mais. Exato, então foi muito legal, muito interessante ver esses pontos aqui e entender isso, mas, então a gente não está nessa Continua mudança. ajudando no marketing da Exato. marca, como um todo. A seleção brasileira, então, não vai pra a masculina não vai para a Copa? Não, para 2027 não, a gente entrou na repescagem, e aí não deu certo na repescagem. É um pouquinho mais difícil para o masculino, para dentro das, Copas, apesar que a gente não é muito longe, acho que tá bem atrás do Chile, então o Chile, se a gente conseguir pegar Chile nos próximos aí, tem uma oportunidade. Então a gente está numa busca agora de reestruturação, não reestruturação, né, é uma questão de o que que a gente pode fazer daqui para os próximos 6, 7 anos, né? Então, a gente está num projeto de 6, 7 anos, como a gente pode desenvolver nossas pathways para melhorar essas questões. E aí, óbvio que a gente vai focar para Estados Unidos agora, né? Então, essa seria a Faz grande. mais sucesso. E você é jogador da seleção? Eu jogava 2000, o ano exato, 16, 17, máximo 18. Eu Tá. joguei 2, 3 anos aí. Eu peguei o melhor momento, eu acho que foi bem legal. A gente jogou Six Nations Americas, que era Ah, uau. Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Uruguai, a gente, então foi muito legal. Ah, no ano que o Brasil ganhou o Six Nations, eu não estava. Ah. Então já foi. Então os caras ganhou primeira vez na história, então foi muito legal. A gente tinha uma upside aí muito bom, progressando muito bem para entrar na Copa do Mundo. Aí a pandemia atrapalhou o masculino demais e as Hum. mulheres criamos espaço e as mulheres foram bem, as mulheres conseguiram entrar. Então foi muito legal, foi muito bom. Mas você nasceu na África do Sul? Só, eu nasci na África do Sul, veio para cá 2013, 14. Uhum. Aí era a oportunidade para olhar outras coisas que eu gostaria de fazer no mercado e tudo mais, nada, eu não queria ficar mais que 1 ano, então a ideia era literalmente fica 1 ano e volta, mas aí encontrei as pessoas, ah, foi num chute de fotos que um cara do rugby foi também, a gente começou a conversar lá, e aí começou a estratégia lá de voltar para rugby, voltar, e aí depois de 3 anos você pode naturalizar, aí dali veio o caminho para começar, ficou desenvolvendo, foi rugby, casou, e ficou tudo agora até aqui, Aí então virou brasileiro. já virou brasileiro. Que você acha que foi sendo o terceiro maior esporte, terceiro maior evento, né, então mostra o nível de conhecimento e nível de popularidade. Mas você acha que qual você acha que foi o efeito do Invictus, né, que foi o vídeo lá com o Denzel Washington, né, eu acho que é com Denzel Washington, É, foi ele e com e o Matt Leonard Co Damon. Matt Damon, isso. Isso. Morgan Morgan Freeman. Freeman, quase. E do Haka mesmo, porque eu acho que é muito conhecido por causa do Haka, Sim. né. E eu acho que eu não conheço nenhum esporte que tenha uma dança tão específica e forte tipo essa. Não tem, né. A Nova Zelândia com o haka dela e África do Sul, a história entre os 2 países é muito forte. A gente tem tanto que a gente é os maiores rivais, mas a gente é uma rival de respeito, não é uma rival que a gente tem com outros países ou que se sente às vezes um Uhum, pouco o Brasil com a Argentina, é uma rival, tipo, gostoso, sabe, não é entendi. com muito respeito. Então por qualquer atleta da África do Sul ou Nova Zelândia, o sonho é África do Sul e Nova Zelândia, o jogo. Esse é o Ah, jogo que todo entendi. mundo quer É ver. Então tipo o jogo. o jogo e o jogo para o mundo. Com respeito, fala com os outros países, óbvio que Inglaterra, França são muito bons e tudo mais, mas como sul-africano e Claro. neozelandês, esse é o jogo. Ah, e aí, voltando a essa questão do Invictus, eu acho que é o filme Invictus mostra que até seria interessante fazer uns Na Invictus nova versão. 2, É. porque depois de 20 anos, o novo capitão, Siya Kolisi, é muito engraçado, ele é número 6 também, Uhum. que é o capitão lá atrás, ele é branco, número 6 também, François Pinault, que começou com tudo e 20 anos depois vem um moleque de favela. Se eu tô falando de favela, é um dos piores favelas Uhum. que existe no mundo e
não tinha chance. Nenhum foi adoptado entre uma escola que era a minha escola também, o Greg Port Elizabeth, que ele foi encolhido como oportunidade na questão, lá atrás, a questão de cotas, né? Então, acho que Aham. a questão de cotas ajudar as crianças e essas oportunidades, e ele pegou essa oportunidade. Tinha um cara externo que a gente tem uma old boys school, né? Só meninos, né? Então, a gente tem uma escola muito tradicional que a gente tenta ajudar de volta. Então, um velho patrocinou a carreira dele também, e aí ele virou Springbok, virou capitão e ganhou 2 Copa do Mundos. Primeiro Uau! preto, 2 Copa do Mundos e veio de É favela. um belo filme pra contar, dá pra contar essa história 20 fácil. anos, 100% depois, sabe, tipo, e o número 6 também. Uau! Então é uma Quando coisa ela muito, muito deve legal. vai lançar antes da Copa dos Estados Unidos que gosta dessas É. faz isso bem. E do hack em si, você acha que o porque eu soube que vai ter um evento de vocês aqui que vai vir um pessoal do O hack, Classics. o Classics. Que é isso? É, a gente está trazendo os Classics da Nova Zelândia, né, então são ex-jogadores dos All Blacks que ainda joga, ainda não joga mais para os All Blacks, mas agora só joga para os times, locais, né, Mas então eles já foram ao Blacks. já foram All Blacks, já ganham Copa do Mundo também, então são as estrelas que tá vindo para cá, então a ideia nossa aqui 29 de agosto seria no Pacaembu, que acho que eles vão fazer a haka e tudo mais, então como eu falei para você, você fala brasileiro haka, ele entende a haka antes do rugby, então Uhum. é muito forte. Cara, é uma coisa sensacional. Os Maoris All Blacks estavam aqui em 2018, quando a gente tinha no São Paulo. Meu, é imensa ver a Haka ao vivo, é uma outra experiência, entendeu? E Então, já tá confirmado esse evento? já tá confirmado. Ah, acho que esse vai ser no meu aniversário, então vamos comemorar lá. Sem problema, você já tá no camarote, sua Já tô cadeira. opa, adorei, ó, tá gravado isso aí, hein. Não, porque eu acho que é uma experiência, aqui no mundo B2B, a gente ainda nem fechou isso, mas no mundo B2B trazer experiências totalmente diferentes sempre atrai as pessoas. A nossa dificuldade com o caso do rugby, e é uma coisa que a gente ainda está pensando aqui, é se existe a atratividade para convidar pessoas para umas coisas que elas não conhecem. Sim, Porque tem certas coisas que elas não conhecem, mas que é interessante. Por exemplo, sei lá, você nunca foi no Circo de Soleil, mas eu falo que você vai num circo chique que as pessoas pulam, você vai achar legal. super. Convidar para um evento de rugby, a gente ainda tem um pouco da dificuldade de, tipo, quem é um grande diretor de empresa e tudo mais, uns convidados, vai querer ter esse evento. Então tem que ter esse algo a mais. Eu acho que o fato de ter All Blacks é interessante, mas é entender como isso funciona. Então, como vai funcionar esse convite, nível de dificuldade disso. Cara, como é aqui, não sei como tá vendo aqui paralelo, o Brasil não é acostumado a fazer eventos durante a semana, então essa questão não é só o jogo, né, então tudo é questão de pré. Uhum, O rugby também é muito focado em questão de relacionamento e como a gente cria relacionamento e desenvolver essas parcerias com patrocinadores e tudo mais. Então, a gente está focando bastante, sempre tem essa questão do golfe, jantares, meet and greet, clínicos, summits que a gente quer desenvolver para criar essas experiências e as atletas falar sobre. Então, acho que não é uma questão de só vai no jogo e que legal, o que aconteceu, foi bacana. É uma experiência tudo antes, depois e no meio, né? O que acontece? O jogo é só uma parte. uhum, O rugby é muito mais por fora do campo que tudo dentro do campo, uhum. entendeu? Como a gente pode abrir nosso mercado, como a gente pode criar esse ambiente que as empresas e pessoas fora se sentem à vontade e entra na nossa bolinha, se eu posso colocar assim, de networking. As pessoas é uma comunidade muito forte, realmente uma ajuda a outra, de fato é uma camaradagem que a gente tem muito, muito forte. Então, além das experiências do jogo que está falando, dentro do jogo vai ter essa experiência, o Fun Fest Park, que a gente quer desenvolver a forma que a gente interagir, né? Acho que é uma coisa muito importante ver no rugby, os times, quando tem times um contra o outro, a gente senta junto, né? Não tem a questão de separar os times e torcidas, então todo mundo sempre juntos. Então é uma comunidade totalmente completa de frente, um respeitando o outro, de fato. Uhum. Então, cara, eu acho que para público que quer ir lá, vai ter no site para comprar ingressos, então tem meia social e então tem tudo para comprar do nível É, e Pacaembu é um lugar meio acima, né? histórico interessante, né, é uma coisa Tem toda diferente. oportunidade aí. Ah, que legal. Já começou a vender? Já começamos aí, agora estamos numa.
lançamento de junho agora, que é as Yaras, eu posso falar aqui que foi confirmado ontem que as Yaras também vai jogar nesse dia, então as Yaras vai jogar contra as Springbok Womens. Eu não sei, Os mas Springboks é da África do Sul, entendi. então o nosso time nacional é conhecido como Springboks, e as Yaras jogou contra as Springboks na Copa do Mundo, então as Yaras vai jogar contra os Springboks aqui também, então vai ser um baita de rugby de Quanto fato. tempo vai durar esse evento? Cara, o evento em si vai ser dia todo, porque a gente está pensando em colocar a Federação Paulista, a final da Federação Paulista, começa às 10 da manhã, meio-dia vai ter o Greatest Rivalry, que é Springboks contra o Blacks lá na África do Sul, meio-dia, então vamos fazer um telão grande. Tá, é um evento. Aí 2 da tarde seria as Yaras contra as Springboks Women's, e às 5 e 5h30 começa o masculino. Caramba, é um belo evento. Vai É ser é o dia inteiro. o dia todo, com Uau, bastante que ativações e legal. tudo Maior do que mais. eu tinha imaginado. Eu achei que era um jogo só. Não, a gente vai implementar tudo o máximo possível. E essa então é mais uma das estratégias para tentar trazer essa popularização para cá. É, totalmente, né, cara, a questão a gente precisa criar essas experiências fora, né, pessoas querem experiências diferentes, senão por que faz? Porque Entendi. faz, né, então, trazer esses aí, porque também para um cara ter essa experiência, para ir por fora, é passagem, é hotel, aí é muitas outras coisas que você precisa pagar para conseguir ter essa experiência, então nada mais que a gente tenta trazer essas experiências, e a prefeitura de São Paulo está ajudando a gente nessas questões também, então, esse apoio que a gente tem em paralelo ajuda bastante. Que legal. Não, acho que foi, tipo, eu adoro conhecer coisa nova, eu tenho esse desejo intenso e para mim, rugby tá dentro e eu acho que deve ter um monte de outros esportes que eu nunca ouvi falar, por exemplo, sei lá, quando eu fui pra Índia, cricket, tipo, é gigantesco e, tipo, aqui a gente joga taco na rua e a gente acha que que é o mesmo É a mesma esporte. coisa, né. É. Então, tipo, acho que tem muitos esportes muito grandes e quando eu morei nos Estados Unidos, a galera jogava muito rugby. Sim. Então tinha isso, não sei porque eu não joguei, porque eu sou viciado em entrar em coisas malucas, então, tipo, malucas não, diferentes. A gente É, pode começar a criar essa tem uns vamos como jogos dos 35 para cima, então eu tô um pouco mais de 35, mas podemos gostei para do 40 35. também. Eu Tem tenho 2 categorias aí. eu tenho 40, então tô mais pra essa daí. Se para 50 é keep walking, então tem um grupo de keep Vou walking. me preparar para o Kickboxing. Não, mas foi incrível, eu acho que caminhos interessantes e sempre ver caminhos diferentes, porque como você falou, a gente conversou antes, é um público super qualificado e as pessoas não sabem. E às vezes quando você trabalha com nicho, esse cara acaba criando uma intimidade com a sua marca diferente por você valorizar uma coisa que ele gosta muito. Sim, Né, diferente de valorizar, tipo, futebol e tudo que todo mundo valoriza, quando vem uma marca diferente e valoriza uma coisa mais de nicho, aquele nicho passa a ter um carinho diferente por você. Então, até em basquete, quando a gente fez, as pessoas viram um vínculo interessante com a gente, porque basquete, apesar de ser muito famoso, a NBB, não é tão, tipo, alta popularidade sim, 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 sim. no Brasil e atrai. Então, esses caminhos diferentes são as coisas que a gente quer fazer e vamos ver o que sai dessa conversa aqui. Que legal. Muito obrigado para vocês, e eu acho que eu falo é isso, né, cara, o rugby ele o maior foco do rugby é ter plataforma para atender as pessoas, então tanto que é para pessoas ESG, tanto para pessoas que têm bem-estar de vida muito boa, é ter esses momentos em conjunto, né, porque no campo está igual. Então acho que esse é o momento de conseguir abrir essas portas aí para todo mundo é E importante. para quem estiver assistindo, compre os ingressos, vamos estar lá.